tudo bem? A temática então desses próximos vídeos é sobre o luto animal. E eu usei como livro base, né, para fazer esses vídeos, esse livro que vai aparecer na tela de vocês, e também relatando um pouco das minhas experiências pessoais e na minha prática também como veterinária. Então, assim, o que é o luto, né? O luto animal, ele ainda é muito discutido, né? É muito comum a gente ver as pessoas falando sobre os seus lutos pessoais, né, em relação à perda de um animal querido ou de uma pessoa querida, mas o luto animal ainda é muito discutido, tanto a nível de sociedade quanto a nível científico também, porque ele é muito subjetivo. Então, o que é o luto? Então, a palavra luto, ela vem do latim luctus, que significa dor, mágoa, lástima. No dicionário, a palavra luto significa sentimento de tristeza profunda por motivo de morte de alguém. No inglês, a gente tem dois conceitos diferentes. Um que é bereavement, que então significa a perda, quando ocorre a perda, né, da pessoa, a morte da pessoa, a morte de um animal. E grief, que então é a palavra mais conhecida, que é então a reação frente àquela morte. Então, o que é o luto? O luto, ele é uma dor emocional. Ele é muito complexo e muito subjetivo. Vai depender de cada indivíduo. Não se tem uma reação universal para o luto. Se tem reações mais comuns, né? Que as pessoas em geral apresentam, mesmo os animais. Então, o luto animal ele ainda é muito discutido. Vem desde lá da época de Aristóteles, de 380 a 320 a.C. Então, assim, por quê? Porque lá Aristóteles começou então a se perguntar se os animais têm ou não sentimentos, né? Se eles têm ou não uma alma. E assim, até hoje tem muita gente que discute se os animais têm ou não sentimentos, se eles sentem ou não, se eles têm ou não emoções e se eles podem sofrer a partir dessas emoções. Tem muita gente que ainda discute se os animais têm ou não sentimentos. E assim, caramba, como que pode, né? Porque assim, eu como veterinária, eu não discuto mais isso, né? Porque assim, a gente vê que o animal às vezes sente mais do que a gente mesmo, como pessoa. Que eles têm sim sentimentos e a gente pode aprender muito com eles, né? Os animais são seres sencientes, ou seja, eles têm sentimento, eles têm consciência desses sentimentos e eles podem sofrer por causa dessas emoções, desses sentimentos. Os pesquisadores eles começaram então a avaliar os animais em relação ao luto. E antes de chegar ao luto em si, se teve algumas dúvidas, né, a respeito se os animais eles conseguem se reconhecer que existem, né? E aí foi feito então a partir de Charles Darwin, então no século XIX, ele começou então a pesquisar mais sobre se os animais se reconhecem, se eles conseguem reconhecer a própria imagem frente a um espelho, por exemplo. Então, o teste mais famoso que ele aplicou com a orangotanga Jenny foi o teste de autoconsciência. Que a orangotanga Jenny, ele tentou então analisar as reações dela frente ao que ela estava vendo. E aí ele não sabia, não concluiu de fato se ela se reconheceu realmente no espelho, se ela reconheceu que aquela imagem do espelho dela era de um outro animal, ou então se ela só estava brincando com o espelho. Então, desde a época dele, ficou meio obscura essa questão da autoconsciência. Esse teste, então, ele foi sendo aprimorado conforme cada grupo animal. Os cientistas eles chegaram a essa conclusão de que os grandes primatas, as orcas e alguns golfinhos, os elefantes e os corvos, eles conseguem se reconhecer no espelho. Mas os cientistas também foram mudando um pouco esse teste, porque nem todas as espécies de animais têm uma visão desenvolvida. E aí eles foram adaptando esse teste utilizando, por exemplo, a urina de alguns animais. Então, no caso dos cães, por exemplo, que têm um olfato muito mais aguçado do que a sua visão, eles usaram a urina
e reconheceram, então, concluíram que os cães reconhecem o seu próprio cheiro. Então, eles têm ciência de si mesmo. Qual que é a relação disso com o luto animal? Então, para os pesquisadores que fizeram esses experimentos, essas análises nesses grupos de animais, eles concluíram que o mesmo grupo de animais que se reconheceu no espelho, ou mesmo através do seu próprio cheiro, eles são os mesmos animais que demonstram que sentem luto, né? Então, por isso que o luto ele é tão relacionado com esse teste de autoconsciência. E mais tarde, com a psicologia, se definiu então um conceito de metacognição, que é a prova máxima de que então os animais sentem luto. Não todos, mas a maioria, alguns grupos sentem luto. Então, o que é metacognição? A metacognição, ela é a capacidade de pensar sobre o pensamento. Então, ela é a consciência. Por exemplo, os grandes primatas, de novo, eles têm essa capacidade de pensar sobre o pensamento. Então, eles conseguem raciocinar, né, o que fica melhor para eles fazer, o que eles veem isso como bom e aquilo como ruim, né? Eles têm esse discernimento. O animal, né, ele consegue, então, discernir que ele consegue ter consciência da sua própria morte. Então, o luto, ele também pode ter vários enfoques, né? Então, a gente viu que geralmente ele é focado nas pessoas mas também tem o luto animal que é pouco discutido ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo nos próximos vídeos falar também sobre o luto animal, como que os animais reagem ao luto, quais são os sinais de luto, como que a gente pode lidar com o luto, tanto nós quanto com os nossos animais. Obrigada por assistirem até o final.